A paz, irmãos. É bom estar de volta. Saudade. Pastor Kleber falou algo interessante. Ele falou que é bom sair de férias, mas é muito melhor voltar. E eu estou com essa sensação de estar me sentindo feliz de estar de volta. Saudade é grande. Descansamos bastante. E o bom de voltar também foi que eu voltei com meus pais. Então, voltar com eles é muito bom. Eles estando aqui, meu pai já estava olhando tudo, pensando em trabalho. Vou trocar esse parafuso todo das cadeiras, vou botar um parafuso melhor, né? Esse é um homem de trabalho. Muito bom estar aqui. Hoje estamos começando uma nova série de família. Então, toda quinta-feira desse mês, até durante o carnaval, nós vamos estar aqui ministrando para a família. Eu queria muito, obrigado. Eu queria muito, assim, sua fidelidade. Você colocar no teu coração, eu vou estar aqui todas as quinta-feiras orando pela minha família. Quem aqui tem algum parente que está afastado, que te preocupa? Tem alguém aqui? Pode levantar a mão? Alguém que está afastado? Aí, quantas pessoas? Eu queria muito que nessa noite, já nessa primeira ministração, gerasse em você o desejo de interceder por esse parente. Não se conformar, não aceitar, sabe? Orar, a partir de hoje, orar pelo seu parente. De repente, próximo aí do carnaval, a sua preocupação seja onde ele vai, o que ele vai fazer. Então, é hora de você orar. Quero agradecer também, tem muita gente acompanhando a gente, pessoal lá na Bahia, Bárbara, Gilmar, todo lá os irmãos da Bahia que têm ajudado a gente, um casal que a gente ficou hospedado lá, Josane e Nem, que estão acompanhando também, pessoas abençoadas e que nos abençoaram muito. Amém? Então, vamos lá? O tema da série é Eu e a Minha Casa. E o tema de hoje é Época Certa. Você pode repetir comigo? Época Certa. Você já vai entender o porquê. Abre sua Bíblia no livro muito difícil de achar. Segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 2, do 1 ao 10. Domingo aí, os nossos missionários vão falar um pouquinho aí, matar a saudade do púlpito. Vão pregar. Não? Eles lá pregam, né? E aqui a gente tem que cobrar deles também. Lá eles pregam. Êxodo capítulo 2, versículo de 1 ao 10. Diz assim: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu de betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava, e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar um bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesse mês que o Senhor colocou em nosso coração, às quintas-feiras, ministrar sobre família. No mês difícil para muitas famílias. Um mês onde muitas pessoas perdem a vida. Um mês onde muitas pessoas acabam contraindo doenças. Muitas vivem situações terríveis nesse mês. E aí, Pai, nós queremos já nesse momento pedir ao Senhor que venha
venha sobre nossa família, venha sobre nossos filhos, venha sobre casamentos, sobre relacionamentos, Senhor. Faz uma obra, faz um milagre. Talvez a gente pense que seja a pior época esse mês, mas na verdade, como nós vamos aprender hoje, está acontecendo, tudo que está acontecendo é na época certa. Nosso casamento, nossos filhos, nossa família aconteceu na época certa. Independente do que teu filho, tua família esteja vivendo, nós possamos, Senhor, nessa noite, Pai, aprender que tudo está debaixo do teu controle e que nós possamos nos colocar como intercessores, como aqueles que vão orar, como aqueles que vão clamar pela nossa família. Levanta, Pai, como nós cantamos, pessoas que se ajoelhem para que suas famílias estejam de pé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos lendo que por essa época, se você pegar o versículo 1 do capítulo 2 de Êxodo, nós começamos dizendo, por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Então, tem que haver um contexto para isso. Que época é essa? Então, voltando aí, Êxodo 1, capítulo 1, versículo 22, texto anterior, nós vamos entender que época era essa. Então, Êxodo 1, 22. Então, o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lance no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. O que estava acontecendo? Nós sabemos da história que José chega ao Egito. E aí, nós vemos Deus agir na vida de José, porque ele foi vendido para ali, foi traído pelos seus irmãos, mas ele chega a uma posição muito importante, ele se torna governador do Egito. E ele ajuda os egípcios porque ele tem direção de Deus. E os egípcios prosperam pela mão de José. Então havia uma relação muito bonita entre José e os egípcios. Tanto que quando José conhece o seu pai, conhece seus irmãos e manda trazer sua família, 70 pessoas da sua família, os egípcios separam uma cidade para eles. Eles vivem lá entre eles muito bem. Só que Deus abençoa tanto o povo hebreu, o povo judeu, que eles crescem de uma maneira extraordinária. E aquilo começa a gerar nos egípcios medo. Eles olham para os judeus e dizem assim, esse povo é muito próspero dentro da nossa terra. Ele cresce muito. E aí eles se esquecem totalmente. José já tinha morrido, os irmãos de José já tinham morrido. E aí aquilo vai passando, eles se esquecem totalmente do que José fez por eles. E agora eles passam de amigo dos judeus para perseguidores de judeus. E os judeus se tornam escravos no Egito. E para cessar o crescimento dos judeus, o faraó dá uma ordem às parteiras. E diz assim, olha, não permitam que os meninos vivam. Matem os meninos do nascimento. Não permitam de maneira nenhuma. Nós temos que parar o crescimento dos judeus. Só que as parteiras, elas temem a Deus e elas dão um jeito para que isso não acontecesse. E é interessante notar que por causa do temor de Deus, das parteiras, diz o texto, que elas habitaram em família. Deus abençoou aquelas mulheres por temerem a Deus. E aí, quando o faraó vai questionar as parteiras, ele diz, o que está acontecendo? O povo continua crescendo, vocês não estão cumprindo a ordem que eu mandei? E elas vão dizer, não, as mulheres judias, elas têm um parto muito rápido, elas são muito saudáveis. E quando a gente chega para fazer o parto, a criança já nasceu. E aí, a segunda estratégia de faraó é o seguinte, quando nascer menina, pode deixar viver. Mas quando nascer menino, vocês vão colocar eles no rio para que eles sigam o fluxo do rio e sejam mortos. Então, quando a gente lê o versículo, capítulo 1, versículo 22, é esse o contexto que está dizendo aí no capítulo 2, versículo 1. É nessa época que Moisés nasceu. Então, olha só que interessante. Vamos ler de novo Êxodo 1, 22. Então, o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo.
lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Aí agora vamos ler Êxodo 2, 1. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Então, nessa época, um casal se casou. Segundo, versículo 2. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Então, duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, um casamento nessa época. Segundo, uma gravidez nessa época. Estava eu no meu devocional lendo a Bíblia. E aí eu me deparei exatamente com isso. Êxodo 1, 22, Êxodo 2, 1 em diante. E isso me chamou a atenção. Porque na época em que a ordem era pegar todos os meninos e colocar no rio, já tinha vindo de uma ordem de matar todos os meninos. Aí, no capítulo 2, versículo 1, diz que um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Segundo, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram e um homem e uma mulher da tribo de Levi engravidaram. Um homem e uma mulher da tribo de Levi tiveram um filho homem. Isso veio para mim e falei assim, gente, o que é isso? O que você sente quando você lê isso? Eu senti, sabe o quê? Essas pessoas fizeram tudo na pior época. Eles casaram na pior época. Eles tiveram um filho na pior época. O filho ser menino foi a pior coisa que aconteceu. Eu só pensava isso. Eles decidiram se casar na pior época. Pior, eles engravidaram na pior época. Talvez alguém pense, mas pastor, não havia anticoncepcional. Você havia uma história de um homem na Bíblia que não queria suscitar a família do seu irmão. A lei dizia o seguinte, se um homem morrer sem filhos, o irmão dele tem que pegar a viúva e tem que ter relações sexuais com a viúva, para que o irmão não fique sem descendência. Era vergonhoso um judeu não ter descendente. Alguém morrer e não deixar descendente. Então havia uma lei que dizia que o irmão tinha que assumir a viúva. E um homem, para não dividir a herança, ele se relacionava com a sua cunhada, mas ele não ejaculava nela. Ele fazia o que se chama de coito interrompido. Ele ejaculava na terra. Ou seja, já naquele período, havia meios de se evitar a gravidez. Havia formas de se evitar a gravidez. Olha que coisa interessante. E aí, o que veio na minha mente? Tudo na hora errada. Tudo na pior época. Eu não sei se alguém lembra, na época da pior da pandemia, quando a gente via alguém dizer, olha, está grávida. Eu vi muita gente dizer assim, você está grávida? Meu Deus, logo agora. Você engravidou logo agora. Por quê? Porque havia todo o medo do que poderia acontecer à criança. Então, quando alguém dizia que estava grávida na pandemia, havia um medo dobrado. Havia um pânico. E muitas vezes a gente reage assim. Nós avaliamos as coisas, nós analisamos o ambiente, o que está acontecendo, as circunstâncias, e a gente chega à conclusão que é a pior época para fazer qualquer coisa. Tem gente dizendo, olha, eu não quero ter filhos. Esse mundo não está bom para ter filho. É a pior época essa, vou esperar mais. Ou seja, a gente analisa o contexto e a gente pensa, não é a época certa. Eu estava conversando lá na Bahia com o Marcos, pastor Marcos e Sara, sua esposa. Eles tiveram o quarto filho. O nome dele é Davi também, meu xará. E ela estava me contando como que foi o parto. Eles estão dizendo que fecharam a fábrica. Ele vai fazer vasectomia. Eles não vão tentar uma menina, já são 4 meninos. E ela estava contando como que foi o parto. E ela teve neném em Boipeba, na ilha de Boipeba. Lá naquele contexto de cidade bem de interior. Não tem UTI, não tem nada. Lá tem uma assistência, tem uma estrutura, mas não é tão grande. E ela foi me contando como que foi. Quando ela chegou, começou a estourar a bolsa, começou a ter contração, e ela tem já 4 filhos, ela já sabe todo o procedimento. E aí, eles foram para o hospital, ali para o posto de saúde,
E diz que o médico era um médico novo, o médico apavorava, falou assim, eu não vou fazer, eu nunca fiz um parto, o médico falou, nunca fiz um parto. Aí ela, Sara, que falou, fica tranquila, doutor, já sei todo o procedimento, fica calmo, eu vou te ensinar. E o médico ali pálido, e ela dizendo aquilo, rindo, falando como que foi, a alegria, a emoção no parto normal, e aquela alegria que tomou conta do médico, todo mundo chorando, e eles orando pela criança ali. E eu fiquei olhando, e todo o tempo que ela ia falando, eu ficava tentando, pensando na minha mente, Jesus, meu Deus, como que é ter um parto sem UTI? Como que é? Ai, meu Deus, ela tinha que ter ido não sei para onde. Ela tinha que ter viajado, como que ela ficou aqui? Eu ficava tentando controlar na minha mente, angustiado por aquilo. E nós somos muito assim. Nós ficamos o tempo todo pensando que não é o melhor momento, que não é a melhor hora, ou também que o que nós vivemos não foi no tempo que deveria ter sido. E é exatamente esse sentimento que veio ao meu coração ao ler o contexto em que Moisés nasceu. E aí veio como uma oposição à nossa natureza humana, essa frase, Moisés não nasceu na época errada, Moisés nasceu na época certa. Pela lógica humana, Moisés nasceu na pior época para qualquer criança e, maior ainda, menino nascer. Pela lógica humana, Moisés nasceu no pior dia, na pior época. Mas quando nós, já adiantando, olhamos para o que Deus fez através desse tirado das águas, nós chegamos à conclusão que, ao contrário da nossa lógica, Moisés nasceu no dia e na hora certa. Quando nós olhamos o que Deus fez através dessa criança, nós chegamos à conclusão que toda a nossa lógica humana não passa de conjecturações humanas. Eu vejo que muitas pessoas encaram acontecimentos e épocas das suas vidas como acontecido no tempo errado. Quantas pessoas eu converso que elas dizem assim, olha, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, mas eu deveria ter esperado mais. Como algo que nos acompanha, como algo que nos assombra, como algo que nos assedia. Nós temos algo, uma realidade, um filho, nós temos um casamento, nós temos todo um relacionamento de vida. E quando a gente olha e diz assim, pensa, poxa, eu deveria ter esperado mais. Eu deveria ter estudado mais. Eu engravidei por acidente. Eu casei por ansiedade. Tem muita gente que já vivendo uma vida de anos junto, já vivendo toda uma história, ainda consegue olhar para o seu passado e pensar que tudo aconteceu na época errada. Não consegue ver dádiva, não consegue ver conquista, não consegue ver a mão de Deus, não consegue ver alegria, não consegue, olha para tudo que viveu e ainda pensa que foi algo precipitado ou algo no tempo errado. Mas casou, mas vive com o pensamento te assombrando de que tomaram a decisão no tempo errado, com filhos crescidos e pensando a mesma coisa. Eu amo meus filhos, mas deveria ter esperado mais. Muitos interpretam as suas próprias histórias como um erro, como se fosse fruto de um acidente. Nasceu, mas não era para ter nascido. Talvez você diga, pastor, o senhor não conhece a minha história. Minha mãe me teve, mas não queria ter me tido. Minha mãe tentou aborto várias vezes. Talvez você diga, pastor, o senhor não sabe o que eu vivi. Minha mãe dava soco na própria barriga. Minha mãe tomou o chá que alguém receitou para ela, dizendo que se ela tomasse aquele chá, ela abortaria, pastor. Como que o senhor vem aqui me dizer que eu não sou um erro? Como o senhor vem aqui me dizer que minha família não é um erro? Eu casei, pastor, porque eu tive que sair de casa, que eu não suportava mais viver em casa. Eu casei para fugir dos meus pais. Como que o senhor agora vem me dizer que meu casamento não é um erro? Que eu casei no tempo certo?
Meu irmão, minha irmã, me recuso a achar que você nasceu, ou que você casou, ou que você tem uma história no tempo errado. Sabe por quê? Porque o texto que está diante de nós, embora a gente olhe com os olhos naturais e diga, Moisés nasceu na pior época, esse casal engravidou na pior época, esse casal casou na pior época, a história de Moisés nos mostra que Moisés nasceu na época certa. E se Moisés nasceu na época certa, não importa a sua história, Deus quer usar a sua vida. Não importa a sua história, o que te fizeram, o que te falaram, não importa. Deus tem interesse em te usar. Deus tem interesse em usar o teu filho. Não importa o que ele tem feito. Não importa as amizades que ele tem tido. Não importa o comportamento dele. Olhe para o teu filho com um olhar diferente. Ele não foi um erro. Moisés não é um erro. Sabe por quê? Romanos 5,20 diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Uma história que pode parecer errada, no tempo errado, da maneira errada, Deus vai e transforma, como a história dos meus pais, por exemplo. Deus transforma. Uma história que começa por uma proteção. Minha mãe casou mais por proteção, não tinha amor. E Deus transformou. Por que a gente ficar num sentimento de que não deveria ter sido assim? E a gente ficar frustrado uma vida inteira, como se tivesse que viver uma outra coisa. Quando Deus quer transformar, mesmo essa história difícil, numa história de honra, numa história de abençoar vidas, de libertar um povo, de libertar famílias. Como diz em 1 Coríntios 1, 27 ao 29, diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Ou seja, se sua história é complicada, é essa história complicada que Deus quer usar para confundir, para que a honra seja dele e não nossa. Se sua história é mais complicada ainda, é essa história que ele quer usar. Porque não é por histórico bom, não é por uma boa história, não, é pelo que ele é. Jesus tem interesse na sua história. Jesus tem interesse na sua família. Talvez tudo que você está passando faz você pensar o pior. A gente olha e diz, não, é o pior momento. Eu nunca vivi essa crise que eu estou vivendo com meus filhos. Eu nunca vivi uma crise tão grande no casamento como eu estou vivendo. Talvez você pense isso. E hoje eu estou aqui para te dizer, olha, que a história de Moisés te inspire a pensar diferente. Segundo ponto, a primeira é que Moisés não nasceu no tempo errado, ele nasceu no tempo certo. Ele nasceu na hora que ele tinha que nascer, porque é exatamente o tempo, o período em que Deus iria levantá-lo depois, com 40 anos, para libertar o povo dele. E a segunda coisa é que a atitude da família de Moisés fez a diferença na vida dele. E aí eu quero chamar a atenção de você. A nossa atitude faz a diferença na nossa família. Por isso que eu estou chamando você para orar pela sua família nesse mês. Não só nesse mês, mas a gente começar a voltar a orar. Voltar a interceder. Porque a atitude da família de Moisés fez a diferença na vida dele. Se você ler o texto lá novamente, você vai ver tudo que foi feito ali. Êxodo 2:1. Por essa época, o homem e a mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou, deu à luz um menino, que era um lindo bebê, o escondeu por 3 meses. Escondeu por 3 meses. Tinha uma ordem. Qual era a ordem? Bota no rio. A ordem anterior, mata. Agora bota no rio. Para matar. Versículo 3, quando não conseguia mais escondê-lo, a criança estava crescendo, 3 meses, ela fez o que a ordem mandava, pegou um cesto de junco, de papiro, revestiu de betume e piche,
ela sela aquele cesto para não entrar água, acomodou o bebê no cesto, imagina a situação, gente, e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. É interessante que ela não coloca e deixa aí, ela coloca pé do junco, talvez num lugar estratégico. Talvez num lugar estratégico. Eu imagino aqui oração, eu imagino aqui estratégia, eu imagino aqui intercessão. E é o que nós, familiares, temos que ter. Aí o que aconteceu? Colocou e largou? Colocou e foi dormir? Colocou e foi embora? Não! A irmã do bebê, talvez Miriam, ficou observando a certa distância. Sabe, a gente crê no poder de Deus, a gente lança pela fé, mas a gente também fica ali fazendo nosso papel, olhando. Não é largar, não é abandonar, não é deixar. A gente faz muito, já fiz meu papel, já alertei, já falei o que vai acontecer, já falei para parar, não quis me ouvir, deixa. Já falei com minha sobrinha, já alertei meu sobrinho, já alertei minha tia, agora não quer me ouvir, não falaram mal de mim, deixa. Isso não é postura de família. A postura de família é continuar ali, intercedendo. Olha o que a irmã faz, ela fica observando a certa distância. Para quê? Para ver o que vai acontecer. Versículo 5. Pouco depois a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Pega ali para mim. Versículo 6. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava. Ela sentiu pena dele. Isso é a versão da Bíblia. Eu vejo aqui, quando ela olha a criança e diz que sentiu pena, numa linguagem que para nós é de pena, é uma linguagem muito diferente do que Deus estava agindo aqui. Deus faz com que algo aconteça entre essa criança e essa mulher. Aí ela vai dizer, deve ser um dos meninos hebreus, ela sabia a ordem do seu pai. Então a irmã do menino se aproxima, olha a estratégia. E ela pergunta à princesa, olha, a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Olha o que a irmã de Moisés faz. A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar a criança? Aí a princesa, quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. Ou seja, ela chama a própria mãe para cuidar do filho Moisés. Ou seja, aquele período de desmame, ela ia ficar mamando até criar uma certa idade e que ele pudesse ser dado à princesa novamente. É isso que acontece. Depois de um certo tempo, o menino cresceu e ela, eu vou pagar você toda a sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta, a filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Irmãos, tem muita coisa acontecendo que você está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho mais o que falar com meu filho, eu não tenho mais o que falar com minha esposa, eu não tenho mais o que falar com meu marido, eu não tenho mais o que falar com meu tio, eu já falei, eu estava conversando com uma pessoa no outro dia e a sensação que eu tinha, não adianta eu falar nada. Todo mundo já falou. O que eu vou falar com essa pessoa? Todo mundo já disse dos riscos que essa pessoa está correndo. Todo mundo já disse que essa pessoa vai ter problema de saúde. Todo mundo já disse que o filho dessa pessoa não vai ser bom pelas decisões que ela tem tomado. O que eu vou dizer para essa pessoa? E o Espírito Santo diz para mim, diga! Chame! Irmãos, foi tão estranho que eu peguei no meio do mundo, vem cá comigo. Saí com ele andando, fui andando, começamos a conversar, eu comecei a falar, e daí eu falei, agora eu quero que você fale o que está dentro de você, fala o que está te angustiando. E meu irmão, ali no momento, nós dois sozinhos, começamos a orar, a chorar, e eu comecei a clamar pela vida deles, você consegue, você vai conseguir, seus pais vão ter orgulho de você, você vai dar a volta por cima, eu acredito na sua recuperação, eu acredito na sua transformação, eu acredito que Deus tem uma história com você, mas por que a gente deixa de acreditar naquelas pessoas que a gente ama? Se elas pensassem, olha, não tem jeito, mandou colocar no rio, coloca aí para morrer, acabou, não tem mais o que fazer, coloca lá, vamos embora chorar. Não!
vamos colocar, vamos, estamos nessa época difícil, estamos, mas nós vamos seguir o que Deus está mandando a gente fazer. Ela teve estratégia, ela falou com a princesa, e a princesa aceitou, e a própria mãe de Moisés, que o educou, que o preparou para o tempo que ele seria levantado com 40 anos de idade. O que a mãe de Moisés fez no coração de Moisés foi tão poderoso, que mesmo depois, com 40 anos, ele sabia que ele não era egípcio. Ele sabia a sua nacionalidade, ele sabia que era seu Deus, e ele lutou pelo seu povo. Mas a gente já dá por perdido. Irmãos, em nome de Jesus, Deus está mandando, chamando a gente para ter uma atitude de quem ama. Para ter atitude de quem se importa. Faça alguma coisa. Olha que interessante, eu amo quando a Bíblia faz isso. Eu amo quando a Bíblia pega uma história do Antigo Testamento e ela tem no Novo com uma visão totalmente da graça de Deus, do poder de Deus. Hebreus capítulo 11 vai dizer o que aconteceu na atitude da família de Moisés. Hebreus 11, 23. O que aconteceu? Para que a família de Moisés o escondesse por 3 meses. Algumas versões dizem o seguinte, que eles viram que o menino era bonito. E eu sempre falei assim, não é só por ser bonito. Então eu ia ser morto. Minha mãe disse que quando eu nasci eu era feio, a beça. A senhora agora diz não. Não adianta dizer agora não. A história é essa, que eu era feio, que dava dó. O pessoal me visitar e não falava assim, que lindo, não. Oh, que Deus dê saúde. Agora eu sou um gato, né, irmão? Mas minha mãe diz isso. Minhas tias, se minha mãe não diz, minhas tias são mais sinceras. Então eu ia morrer. Mas a questão não era, irmãos, olha como que a gente tem que aprender a interpretar a Bíblia. Porque na tradução, eles vão colocar algo aproximado. O que a gente coloca aqui? Vamos dizer que eles viram que a criança era bonita. Olha como essa tradução aqui, a minha, é interessante. Eu acho que é NVT, se eu não me engano, Luiz. Hebreus 11, 23. Aí, é o Novo Testamento interpretando o que a família de Moisés fez com ele. Olha o que diz. Pela fé. Moisés, recém-nascido. Então, primeiro, a família teve fé. Moisés é criança aqui. Moisés tem 3 meses. Moisés tem ali criancinha. Então, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Então, é fé, igreja. É fé, família. Pai é fé, mãe é fé, esposa é fé, marido é fé. Você, tio, tia, é fé. Não é achismo, não é, hoje eu vou falar, não. É fé. É firmeza nas coisas que não se tocam, que não se veem. É a certeza, meu filho é herança, meu filho é bênção, meu casamento é bênção. É fé. Agora pode ser álcool, agora pode ser droga, agora pode ser grito, agora pode ser palavrão. Essas coisas não definem o que é. Por que nós falamos? Não foi a época errada que Moisés nasceu, foi a época certa. Não é um erro a sua família. Não é um erro o seu filho. Como que o filho é erro? Filho é herança. Pela fé, eles esconderam durante 3 meses, por seu pai foi escondido. Olha o que a tradução diz. Pois estes viram que ele não era uma criança comum. É essa a tradução aí? É que ele não era uma criança comum. Olha que coisa tremenda. Não é porque é bonitinho. Não, tem algo nessa criança. Tem algo nessa criança. Tem algo que Deus vai fazer. Tem algo que Deus vai fazer. Eles não viam, eles não tocavam, eles não sabiam que Moisés seria o instrumento de Deus, que Moisés iria ser o instrumento de Deus para abrir o mar, para fazer tudo aquilo. Não, eles não viam, mas pela fé eles criam. Henrique, creia pela fé. Meu filho será um pregador da palavra. Meu filho será um pregador da palavra. Cria naquilo que você ainda não toca, que você não vê. Pela fé eles esconderam, porque eles, olha, essa criança tem alguma coisa diferente. E não temer o decreto do rei. Não, tem algo
Deus está tocando, tem algo. E eu quero dizer para você, como que você olha para o teu filho? Você olha para o teu filho como um acidente? Você olha para o teu filho como algo no tempo errado? Você olha para o teu filho como um problema? Você olha para o teu filho como algo já que não tem mais o que fazer? Como um perdido? Como que você olha para o teu casamento? Como que você olha para o teu marido? Como que você olha para a sua esposa? Como que é o teu olhar? Deus está dizendo para a gente, Ele quer te dar um olhar de quem diz, tem algo especial no meu casamento. Deus quer me levantar. Deus quer levantar a minha casa como um pronto-socorro espiritual. Deus quer levantar o meu marido, quer me levantar. Deus quer usar o meu filho. Deus quer usar a minha filha. Deus tem alguma coisa na minha casa. Qual a perspectiva sua sobre a sua família? Qual o seu olhar sobre a sua família? Como que é a época que você acha? Que tipo de época você acha que aconteceu as coisas na sua vida? Foi uma época errada? Eles viram essa criança não é normal. Como que pode, gente? 3 meses, ver algo, criança é criança. Não, tem algo nessa criança. Eu digo para você, a partir da graça, tem algo em qualquer um de nós. Tem algo em qualquer um de nós. Não é exclusividade de Moisés, é exclusividade do povo de Deus. Todo povo de Deus que nasce tem algo sobre essa criança, tem algo sobre a Andréia, tem algo sobre a família da Andréia, tem algo sobre a vida de Alexandre, tem algo sobre a vida de Júlio, tem algo sobre a sua vida. Tem algo. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre. Eu lembro do pai do pastor Paulo de Jesus. Paulo de Jesus se tornou um cantor e viajava, era transformista e vivia viajando, fazendo programas nas esquinas, seminu. E algumas vezes o pai dele chegava da igreja de terno e falava para a esposa, cadê meu filho, cadê minha herança? Ele falava assim, cadê minha herança? Aí a mãe, você já sabe, né, meu filho? Por que você pergunta? Está aí na esquina se prostituindo. Ele dizia que pegava o carro, ia lá na esquina, todas aquelas travestis já começavam a rir. Lá vem o pastor, lá vem o pastor. E aí ele saía do carro, estava o filho dele só de calcinha, se prostituindo, seminu. E ele pegava o terno, cobria o seu filho, vamos embora, minha herança, vamos para casa, minha herança, está tarde. Vamos embora para casa. E o filho, pai, me deixa em paz, pai. Como que o senhor ainda lembra de mim? Deixa eu viver minha vida. Pai, me deixa em paz. Pai, o senhor está fazendo eu passar vergonha. Pai, o senhor está passando vergonha. Ele, não, meu filho, você não é a minha vergonha, você é a minha herança. Porque a palavra diz que filhos são herança do Senhor. O pai dele faleceu, não viu, mas hoje o pastor Paulinho de Jesus é um grande mestre da palavra de Deus, um homem de Deus, que tem pregado e tem cantado e tem ministrado em várias vidas, em várias famílias. Sabe como que você tem visto a sua família? E eu quero terminar dizendo que nós precisamos ter fé para entregar. Às vezes a gente quer tanto cuidar, proteger, que a gente não entrega. Não é fácil colocar uma criança num cesto e botar no rio. E é claro que você tem que supervisionar, mas nós temos que ter a coragem de entregar. Às vezes a gente fica tão preocupado que na nossa cabeça nós cuidamos melhor do que do próprio Deus. Às vezes a gente chega a ser assim. Se você é pai, você sabe o que estou falando, se você é mãe. Às vezes a gente acha que cuida até melhor do que Deus, porque Deus pode nos pedir coisas que a gente não suporte. E a gente tem tanto medo do que Ele possa nos pedir, que a gente prefere a gente mesmo cuidar. Mas nenhuma decisão dEle é equivocada. Ainda que doa na gente. Vai haver um tempo que a gente vai entender o porquê de todas as coisas. Então, nós precisamos hoje entregar. Você não está aqui para criar mais peso sobre você do que você já tem. Essa mensagem não é para jogar peso, é para aliviar a tua carga. A ideia aqui não é te sobrecarregar de peso, de preocupação, ou dizer que você tem falhado, não. A ideia aqui é dizer para você, vem aqui e coloque o teu filho no Rio Nilo,
com a certeza de que ele vai chegar no melhor lugar que ele possa chegar. Fique supervisionando, claro. Não coloque, vira as costas, esqueça. Continue intercedendo. Ore pela madrugada. Continue sendo exemplo, sendo referência. Mas você hoje precisa se livrar desse ídolo chamado filho, casamento. Ou seja, qualquer coisa que você colocou como algo que você não quer se desvencilhar e deixar que Deus cuida. Hoje o Senhor está querendo que você pegue tudo isso aí, que você ama tanto, e você entregue aquele que pode cuidar melhor do que você. Vai doer. Eu imagino a sensação de colocar uma criança de 3 meses no cesto, no rio. Eu imagino a sensação que é. Mas hoje o Senhor está querendo que a gente faça isso. E eu lembrei de Eclesiastes 11:1, que diz, interessante, diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Muitos acham e creem que esse texto está falando de sementes que eram lançadas sobre as águas do rio Nilo. Depois da enchente, o rio esvaziava e aquelas sementes começavam a brotar. Aquilo que era lançado e ninguém via mais porque o rio subia, só ia ser visto depois que baixava ali a maré, depois da enchente que passava, e aquelas sementes brotavam e davam muitos frutos. Hoje o Senhor está dizendo para você, lança sobre as águas. Lança ao cuidado daquele que tem poder de fazer todas as coisas. Não fique carregando achando que você vai resolver sozinho. Lança, deixa com Ele. E é isso que Ele está te chamando hoje para fazer. Eu queria te convidar para que você ficasse de pé comigo. Há muitas histórias de famílias que chegam meio que truncadas, confusas. Eu cresci ouvindo que meu estrabismo da vista esquerda aconteceu pela visita do que meu avô fez à minha mãe. Meu avô maltratou minha mãe a vida toda, abandonou minha mãe, e minha mãe teve que, pela misericórdia de Deus, se virar, e pelo amor da minha tia que cuidou. Falar nisso, tia Olga está se recuperando da cirurgia, que Deus abençoe a senhora, tia Olga, que é uma pessoa muito importante na nossa vida. E minha mãe, no final de tudo, veio parar no Rio de Janeiro com alguns filhos já, e um dia, de forma inesperada, quem vem procurar minha mãe? O meu avô, todo maltrapilho, todo sujo, com uma arma, dizendo para minha mãe que se ela não o perdoasse, ele se mataria. Minha mãe grávida de mim. E aí, quando minha mãe viu meu avô, era tantos traumas que minha mãe desmaiou. E aí eu cresci ouvindo o seguinte, que o problema que você teve na vista veio oriundo desse dia. Quando sua mãe passou mal, aconteceu algum problema. E você ficou com essa vista. Você não enxerga hoje por conta desse episódio. Eu cresci ouvindo isso. E eu só fui descobrir que de fato eu tinha na minha vista depois de casado, depois de ter filhos. Um dia eu vou no oftalmologista, faço os exames e tudo. Às vezes eu até me esqueço que eu não tenho a visão esquerda. Aí eu estou lá na máquina, aí ela falou, que letra é aquela? Eu fui e cheguei tudo da vista direita. Aí quando foi para a esquerda, ela, que letra é aquela? Doutor, não estou enxergando nada. Depois de muito tempo, doutor, esqueci de te avisar, não enxergo da vista esquerda. Aí ela foi fazer alguns exames, fundo de olho, e aí me mostrou a imagem, aqui teu olho, vem ver seu olho. Pela primeira vez eu vi meu olho. Meu olho não é todo, como se fosse todo comido, não tem a parte central toda. E ela diz assim, olha, pela minha experiência, pelo que eu estou vendo aqui, sua mãe teve toxoplasmose na gravidez. Uma doença vinda muito de gato, contato com gato, pelo de animal. Ela teve toxoplasmose. E a toxoplasmose, ela ataca muito a visão do bebê, do feto. Muitas crianças nascem cegas. Graças a Deus, você foi só uma vista. E a primeira vez eu fui saber que não tinha nada a ver com meu avô. Talvez você cresceu ouvindo uma história, meu pai não sei o quê, minha mãe não sei o quê. Muitas possam ser verdade. E se você parar para pensar, meu irmão, o que tem de história complexa, aqui na igreja mesmo, se você sentar para ouvir as histórias, tem pessoas que não conhecem o pai, não conhecem a mãe, tem pessoas que não foram registradas pelo pai. Eu já fiz casamentos que eu peguei lá todo o material, todo o documento, olhava assim, mãe, aí eu preenchendo o documento, pai, não tem. Pai ausente, não tem nome do pai.
Sabe, isso é tudo que nos rodeia. Qual a tua história? O que você ouviu sobre você? Talvez você foi desejado. Talvez quando você nasceu, o seu pai saiu gritando para todo mundo. Ou talvez foi um dia de tristeza, uma gravidez na adolescência. Talvez sua mãe te expulsou de casa. Você teve que ir para a casa da sua tia. Qual é a sua história? Teu pai te deu amor ou te deu indiferença? Sua mãe te deu amor ou ela te abandonou? Isso é o que nós trazemos. Hoje o Senhor está dizendo para você, independente da tua história, você não é um erro. Você não é um acidente. Embora esteja no meio de um acidente. Eu faço do seu tempo o melhor tempo. Aquilo que você chama dia de luto, eu chamo dia de festa. Aquilo que você chama de perspectiva ruim, eu chamo de perspectivas boas. Aquilo que te disseram que você seria uma prostituta, eu digo não. Você vai fazer a diferença. Todas as marcas que você traz ainda no seu corpo servirão como testemunho da obra que eu vou fazer através da sua vida.